O Mundial de Clubes da FIFA é indiscutivelmente o maior torneio de clubes de futebol a nível mundial. A edição de 2000 marcou o início de uma série de 19 competições até o momento. Eu vou comentar como foi essa importante conquista corintiana e também como as tentativas de desprestigiá-la são totalmente falsas e contraditórias. Em janeiro de 2000, a FIFA realizou o primeiro Mundial de Clubes da sua história. A criação desse campeonato ofuscou a competição interclubes que era chamada de Copa Europeia Sul-Americana, e também conhecido como Taça Toyota. Diferente dessa competição, que envolvia apenas clubes europeus e sul-americanos, a competição organizada pela FIFA abrange times de todo o globo, assim como ocorre na Copa do Mundo, onde todos os continentes estão representados. Ao longo das 19 edições do Mundial, houve uma clara hegemonia europeia com 15 conquistas. As equipes sul-americanas foram bem-sucedidas apenas em 4 ocasiões, todas elas vencidas por times brasileiros, sendo 2 vezes vencidas pelo Corinthians. A competição de 2000 foi uma das mais difíceis, pois contava com 2 clubes europeus e 2 sul-americanos. O Real Madrid de Roberto Carlos e Anelka, o Manchester United de Beckham e Roy Keane, o Vasco de Romário e Edmundo e o melhor time do Brasil em 98 e 99, o Corinthians de Marcelinho, Edilson, Rincon e outros craques que eu vou deixar listado no final do vídeo. Não só esses que estão na foto da decisão. Além dessas equipes, também participaram os campeões da Ásia, da África, da Oceania e da América do Norte. Esses clubes foram divididos em 2 grupos de 4 times, que jogariam no Morumbi e no Maracanã, e o vencedor de cada grupo disputaria a final no Rio de Janeiro. A estreia do Corinthians foi contra o campeão africano, o Raja Casablanca de Marrocos, que alguns anos mais tarde, em 2013, chegaria a disputar uma final de Mundial. No primeiro tempo, o Corinthians dominou os principais ataques, criando várias oportunidades, mas não conseguia converter em gol. A forte marcação defensiva do Raja dificultava os avanços do timão. Enquanto isso, o Raja Casablanca jogava no contra-ataque, mas as suas jogadas não representavam grande perigo para a defesa do Corinthians, que contava com a estreia de Fábio Luciano como titular ao lado de João Carlos. Ainda no primeiro tempo, 2 pênaltis claros para o Corinthians. Uma mão na bola e uma cobrança de falta de Marcelinho aos 35 minutos e uma falta clara no atacante Edilson aos 44. Mas o juiz, que estava perto do lance, não deu nada. No começo do segundo tempo, logo aos 4 minutos, Luizão recebe um cruzamento de Marcelinho e faz o primeiro gol da história do Corinthians em campeonatos mundiais. Em seguida, os ataques param nas defesas adversárias, até que aos 20 minutos, o Corinthians amplia o resultado com Fábio Luciano. A bola bateu no travessão e não entrou. Mas na sequência, o zagueiro do Raja tocou com a mão na bola. O juiz ignora tudo e dá gol. O Corinthians ainda tentou ampliar o resultado, mas o árbitro deixaria de marcar outro pênalti para o timão, que ainda veria o zagueiro do Raja quase fazer um gol contra. Depois da vitória de 2-0 no time de Marrocos, veio o jogo mais esperado, o Real Madrid. Essa era a partida de onde provavelmente sairia o finalista do Mundial, e ganhava ares provocativos com a afirmação de Edilson no mês anterior, de que o jogador Carambô era muito ruim de bola. O vice-presidente do Real Madrid, Juan Onieva, rebateu dizendo que não conhecia Edilson e que ele precisaria de 3 vidas para chegar ao mesmo nível de Carambô. O jogo começou com o Real Madrid tomando a iniciativa e o Corinthians adotando uma postura mais defensiva, jogando num contra-ataque. Apesar de não ter aparecido nenhum lance perigoso de nenhum dos 2 times, o Timão conseguia atacar mais vezes que o clube espanhol. Até que aos 19 minutos, Anelka desviou uma cobrança de falta e fez 1-0 para o Real Madrid, complicando a vida do Corinthians, que ficava em desvantagem contra o adversário mais forte do grupo. Mas o Corinthians não se intimidou e foi para cima logo na sequência. João Carlos fez um gol legítimo em uma falha do goleiro, mas o juiz anulou incorretamente, marcando falta onde o goleiro nem foi tocado. Mas o Corinthians não baixou a cabeça e 9 minutos depois, Luizão deu um belo passe para Edilson, que chutou cruzado, sem chance para o goleiro Casillas. O empate colocava o Corinthians outra vez no páreo e aliviava os corações de mais de 63 mil torcedores que não paravam de incentivar o time, mesmo debaixo de uma forte chuva. No segundo tempo, o Corinthians continuou no contra-ataque, mas não deixava de incomodar a defesa do Real Madrid. E aos 18 minutos, Edilson fez um golaço, desviou de Roberto Carlos, meteu a bola entre as pernas do zagueiro Carambô, chutou no canto e virou o jogo para o Corinthians. Esse gol ajudaria o Capetinha a ser eleito o melhor jogador do primeiro Mundial de Clubes. Mas como as coisas geralmente não são fáceis para o Corinthians, 8 minutos depois, o Real empatou a partida novamente com outro gol de Anelka. O empate não era um bom resultado, mas também não era ruim, visto o nível do nosso adversário. Mas quase
no final do jogo, Fábio Luciano derrubou o Sávio dentro da área e o juiz marcou o pênalti. A derrota praticamente eliminaria o Corinthians da decisão. A Anelka, que assim como Edilson havia feito 2 gols, podia fazer o terceiro. E o atacante bateu no canto, mas o goleiro Dida brilhantemente defendeu e salvou o Corinthians mais uma vez, garantindo empate em 2-2. E com esse empate, ficávamos empatados com o Real Madrid em pontos e em saldo de gols. Só que eles tinham 5 gols prós e o Corinthians tinha 4. E com isso, a decisão seria na última rodada. No último jogo da primeira fase, nosso adversário era o Al Nassr da Arábia Saudita. Com a vitória do Real Madrid sobre o Raja Casablanca por 3-2, o Corinthians teria que vencer por 2 gols de diferença, senão estaria eliminado da decisão. Isso forçava o Corinthians a atacar, ao mesmo tempo que obrigava a manter uma extrema cautela na parte defensiva. O Corinthians já começou o jogo tendo que substituir o zagueiro João Carlos por lesão logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Em seu lugar entrou o estreante Adilson, que não comprometeu. Precisando da vitória, o Corinthians jogou essa partida no ataque, mas o Al Nassr já demonstrava que não estava para brincadeira e oferecia forte perigo nos contra-ataques, com o goleiro Dida salvando o Corinthians quando era necessário. O Corinthians tentava fazer sua parte, também levava perigo à meta saudita, como nesse chute de Marcelinho, onde a intervenção do goleiro foi essencial para evitar o gol do Timão. Mas aos 24 minutos, Ricardinho recebeu de Edilson, deu uma caneta no zagueiro e bateu forte no canto. Um golaço que aproximava o Corinthians da decisão. Parecia que logo sairia o segundo e que a classificação para a final não seria difícil. Só que cerca de 1 minuto depois, Ricardinho se lesionou e teve que ser substituído por Edu. O meio-campo perdia criatividade e ainda necessitava fazer mais um gol. No segundo tempo, o Corinthians continuou no ataque, pressionando o Al Nassr para fazer o gol que necessitava. As oportunidades até apareciam, principalmente através dos lançamentos de Marcelinho pelo lado direito, mas Luizão não conseguia finalizar bem. Mas enquanto o Corinthians atacava, os sauditas continuavam tentando surpreender no contra-ataque. E para piorar a situação, aos 22 minutos, o lateral Daniel, que também estreava nessa partida, foi expulso. Com o Timão precisando fazer um gol de qualquer forma e com um jogador a menos, a partida se tornava dramática. O técnico Oswaldo de Oliveira decidiu ir para o tudo ou nada e colocou o atacante Dinei no lugar do meia Vampeta. E o time ganhou mais movimentação. O Corinthians pressionava constantemente, mas não apareciam oportunidades claras de gol. O tempo ia passando, a situação ficava cada vez mais crítica e a torcida ficava cada vez mais apreensiva. Principalmente porque os contra-ataques do Al Nassr eram muito perigosos. E tomar um gol naquelas alturas significaria a eliminação da decisão do Mundial. Mas aos 37 minutos, Luizão deu um passe preciso para Rincon, que chutou forte e marcou o gol da classificação. Um gol sofrido, com a cara do Corinthians. A Fiel explodia de alegria nas arquibancadas e por todo o país. Com a vitória, o Timão estava na decisão e o Real Madrid estava eliminado. Mas enquanto a Fiel festejava por estar na final, em outros cantos já começava a choradeira e o mimimi. Alguns torcedores rivais e até mesmo o técnico Vicente Del Bosque começaram a reclamar do gol de Fábio Luciano contra o Raja, ignorando os 2 ou 3 pênaltis claros a favor do Corinthians naquela mesma partida. E além disso, ninguém falava nada do gol legítimo de João Carlos anulado contra o próprio Real Madrid. Mas o que importa é que a perseverança e a determinação do Corinthians o colocava a um passo de conquistar mais um título histórico. E no dia 14 de janeiro de 2000, o mundo iria conhecer o primeiro campeão mundial de clubes de futebol. E a decisão contra o Vasco, antes mesmo de começar, era um acontecimento histórico por si próprio. Eram 2 equipes que começaram o século lutando contra o boicote dos clubes aristocráticos de suas ligas e que finalizavam o século decidindo qual equipe seria a melhor do mundo. E a expectativa para esse jogo era muito grande. A torcida corintiana mais uma vez invadiu o Maracanã. O Corinthians recebeu cerca de 24 mil ingressos contra 29 mil do Vasco. Só que na hora da partida, eles não chegaram a lotar as arquibancadas por causa de uma confusão que aconteceu na bilheteria vascaína no dia anterior. No primeiro tempo da partida, o Corinthians jogou com bastante cautela e não se arriscou muito no ataque. Houveram algumas chances de gol, mas as jogadas geralmente paravam na defesa vascaína, que jogava com bastante atenção. O Vasco também era cauteloso e com seu forte ataque bem marcado pela defesa corintiana, tentava surpreender chutando de longa distância. Mas a maior oportunidade do primeiro tempo foi um chute de Marcelinho Carioca, que foi muito bem defendida pelo jovem goleiro Elton. No segundo tempo, o Corinthians volta com Edu no lugar de Ricardinho. Essa foi a única alteração dos 2 times no tempo normal. O jogo continuou bastante truncado e as defesas dos 2 times continuaram fazendo uma forte marcação. Porém, as oportunidades do segundo tempo foram mais claras. Logo no começo, Edilson roubou a bola do lateral Felipe, correu em direção à área, chutou cruzado e a bola passou raspando a trave. Por pouco seria um golaço. O Vasco respondeu com um perigoso chute de Gilberto e com um ataque desperdiçado pelo hábil Juninho pernambucano. Momentos depois, Marcelinho quase fez um gol olímpico, surpreendendo o goleiro Elton, que fez uma grande defesa. O Corinthians ainda tentaria marcar um gol em mais algumas oportunidades, como nesse lance de Luizão, que não conseguiu alcançar a bola depois de um escanteio. Nesse outro, com o Rincon riscando um chute de fora da área e com o Marcelinho Carioca, que também arriscou
com um chute de longa distância. Se no tempo normal os dois times foram cautelosos, na prorrogação foram ainda mais precavidos e o jogo foi ainda mais tenso. A decisão era por golden goal e ninguém queria vacilar naquela altura do campeonato. Aconteceram ataques em que a defesa adversária sempre prevaleceu. Na prorrogação, ocorreram 5 substituições. No Corinthians, Vampeta foi substituído por Gilmar e Edilson foi substituído por Fernando Baiano. Mas com os times muito preocupados em não errar, o jogo ficou mesmo tenso e não apareceram grandes chances de gols. Depois de 4 partidas em 12 dias, o Corinthians, que havia conquistado o Brasileiro há exatas 2 semanas antes da estreia do Mundial, cumpriu seu papel defensivo, com Rincon perseguindo e anulando Edmundo e com a estreante dupla de zaga com Adilson e Fábio Luciano, que também não deixaram o Romário jogar. Os 8 cartões amarelos distribuídos durante a partida, sendo 3 na prorrogação, demonstram como foi um jogo pegado, e apesar da ótima qualidade técnica e da potência de ataque dos dois times, o empate levaria a decisão por pênaltis. Nas cobranças, o capitão Rincon fez 1-0 e em seguida Romário empatou para o Vasco. Fernando Baiano, que não estava na lista de cobradores, mas teve personalidade e pediu para cobrar, fez sua parte, 2-1 para o Corinthians. Alex Oliveira empatou para o Vasco. Luizão fez o terceiro do Corinthians e Dida defendeu o terceiro cobrado por Gilberto, para a explosão da torcida corintiana. Edu, que havia substituído o Ricardinho, fez o quarto gol e Viola diminuiu para 3. O Corinthians precisava fazer um gol para ser campeão, mas Marcelinho desperdiçou a cobrança. O último pênalti seria cobrado por Edmundo. Se ele fizesse, iríamos para sequências alternadas, mas ele chutou forte e para fora, e o Corinthians se tornava o primeiro campeão mundial de clubes de futebol. A emoção dos torcedores corintianos era imensa, a alegria tomava o lugar da tensão e aqueles que empurraram o time o tempo inteiro com um canto imparável festejavam nas arquibancadas do Maracanã. A grande galeria de troféus do Corinthians receberia a taça do primeiro mundial de clubes de futebol. E só existe um primeiro campeão, e é esse que conquistou o primeiro mundial organizado pela própria FIFA. Tem alguns clubes que se auto-intitulam o primeiro campeão, mas não adianta nada ser reconhecido por si mesmo ou pelo Bar do Pangaré. O que importa é a palavra da Federação Internacional. Se não for, não é oficial e muito menos mundial. E os mesmos que querem reconhecer um título inexistente são os mesmos que tentam desprestigiar o nosso título legítimo, com alguns argumentos falaciosos e contraditórios, como dizer que o título não valia porque o Corinthians foi convidado. Primeiramente, o Corinthians não foi convidado. Hoje, com 19 mundiais já disputados, nem precisa falar que existe o representante do país sede. E o Corinthians representava o Brasil por ser o campeão brasileiro, ou melhor, bicampeão brasileiro. Mas aí, quando se fala daqueles torneios amistosos da década de 50 que eles querem reconhecer, onde todos os clubes eram realmente convidados, ninguém fala nada. Jogava o campeão paulista, o campeão carioca, o terceiro colocado do campeonato italiano, o terceiro do austríaco, times que nem eram campeões de suas ligas. O critério para jogar era ser convidado. Essa é uma das contradições. Outra é que, por ter sido disputado no Brasil, também não valia. Como se o Uruguai não fosse o primeiro campeão mundial de seleções por ganhar a Copa de 1930, organizada pela FIFA em Montevidéu. Só que ao mesmo tempo em que eles não falam nada de terem sido convidados, aqueles torneios que eles querem que reconheçam foram disputados exatamente no Brasil. Tem um monte de outras falácias, contradições, teoria da conspiração, usada por nossos rivais, mas para o vídeo não ficar mais longo, eu vou falar disso em alguns vídeos curtos que eu irei colocando aqui na descrição. Quem é inscrito e ativou o sininho vai receber conforme for aparecendo. Quem não for, se inscreva agora para poder acompanhar mais algumas histórias do nosso todo-poderoso timão. Um grande abraço a todos e vai Corinthians!